Senhor presidente, senhores deputados, há um estudo que foi apresentado ontem e que, infelizmente, ele repercute diretamente num tema que nós já estamos debatendo há algum tempo aqui na Assembleia Legislativa, que é o absurdo do aumento da tarifa de ônibus em Curitiba. Por que eu digo que é um absurdo? Porque as taxas de desemprego no Brasil chegaram ao seu patamar, o nível de emprego chegou no seu patamar mais baixo desde 1992. Há um gráfico, esse gráfico está aqui, então eu gostaria que a nossa câmera pudesse focalizar. A câmera que não focaliza está aqui. O gráfico mostra que desde 1992 nós tivemos uma queda, está aqui, ó. Essa queda, 92 com o início do período de Itamar Franco, ela tem algumas quedas que é em 2002, período mais baixo, justamente na época que o mercado todo tinha preocupação com o governo Lula. Depois sobe e chega aqui com a presidente Dilma. E a partir do Temer tem essa queda. Uma queda que leva o país hoje a ter 14 milhões de desempregados. Então, o discurso que se fez durante muito tempo, que nós estamos, na verdade, vindo num processo decrescente de oferta de empregos desde a presidente Dilma, este gráfico e este estudo feito, ele desmonta toda essa argumentação. Nem nas sucessivas crises de 1990, nem durante a turbulência que levou o país pela primeira vez o FMI em 2002, pela última vez, perdão, tampouco durante os efeitos da crise global 2008, 2009, com a quebra dos bancos americanos e das agências de avaliação de riscos, a ocupação tinha tido uma queda tão grande quanto tem agora. Desta ocupação, os economistas Bruno Ottoni e Tiago Barreira, da Fundação Getúlio Vargas, reconstruíram essa série que eu apresentei aqui, dizendo que nós estamos no período de menor oferta de empregos em 25 anos. E, obviamente, isso repercute em uma outra situação que eu também quero abordar aqui, porque uma é consequente da outra. Matéria que saiu ontem num jornal aqui do Estado do Paraná mostra que o número de passageiros cai em Curitiba e o reajuste da tarifa que foi feito e que nós colocamos aqui, inclusive, deputado Nereu, que ele estava sendo feito acima da inflação, que estava sendo feito em desacordo com a própria legislação, que havia, como de fato há, uma manifestação do Tribunal de Contas colocando a irregularidade no aumento da tarifa promovido pelo prefeito Rafael Greca de Macedo, que esta irregularidade iria fazer com que, ao termos uma passagem de R$ 4,25, perdessem os passageiros, que esses R$ 4,25, que não são repassados para as empresas, o reajuste não é repassado para a empresa, o deputado Prazic, que aqui de Curitiba acompanha e sabe, que esta alegação, que o reajuste foi feito para que nós tivéssemos uma frota nova, e além da frota nova, tivéssemos também o desalinhamento das estações, coisa que já está pronta, desde o prefeito anterior, que foi o prefeito Gustavo Frutti, e também com uma nova linha, que seriam os ônibus azul. Nada disso vai acontecer. Por que nada disso vai acontecer? Porque o prefeito Rafael Greca, no afã de arrecadar, no afã de aumentar tanto a tarifa, fez aquilo que é uma história que diz que o inglês resolveu fazer com que o seu cavalo aprendesse a viver sem comer. E aí, todos os dias, ele ia reduzindo a sua ração. E reduziu tanto que o cavalo parou de comer. 2 dias depois morreu e ele não sabia por quê. Porque ele disse que quando o cavalo havia aprendido a ficar sem comer, infelizmente, o cavalo morreu. O prefeito Rafael Greca, na sua incompetência, fez exatamente isso. Aumentou tanto a tarifa que hoje há um estudo que mostra claramente que o número de passageiros cai, e está aqui, o número de passageiros cai e o reajuste feito na tarifa de ônibus hoje já não cobre mais o custo. Ou seja, o prefeito Rafael Greca fez exatamente a história do cavalo inglês. Aumentou tanto a tarifa que hoje ela não cobre o sistema porque não vale a pena andar de ônibus. E isso vai nos trazer um segundo problema, que é justamente
o que faz o prefeito Rafael Greca agora. Obviamente que ele pode colocar a culpa nos prefeitos anteriores, inclusive nele próprio. Pode colocar no seu sucessor, no prefeito Castanho Gucci, ou talvez no prefeito que depois sucedeu, que foi o prefeito Carlos Alberto Richa, ou o Gustavo Fruit. Mas a verdade é que Rafael Greca de Macedo errou a mão. Errou a mão quando fez um aumento de 55 centavos e inviabilizou o sistema. Hoje o sistema de transporte de Curitiba não conta com ônibus novos, não conta com uma linha nova, não conta com a possibilidade de nós termos uma quantidade de passageiros que seja suficiente para cobrir o sistema operacional e entra, obviamente, no processo de colapso. Então fica aqui, senhores deputados e senhor presidente, uma reflexão. Aquilo tudo que Greca dizia na sua campanha, queria fazer o bondinho Inter Shoppings, queria asfaltar 3 mil quilômetros de asfalto em Curitiba, queria criar um portal na entrada da cidade, lá via Jardim Zoológico, queria fazer todo o seu Vale do Pinhão, toda aquela bobajarada que a gente ouviu durante a campanha, está se revelando a cada dia que passa, inclusive com o pacotaço que o prefeito faz agora na Câmara Municipal, que não passava de fantasia. E, infelizmente, uma fantasia cara para a população. A população continua andando em ônibus superlotados, velhos, sem perspectiva que isso se resolva por absoluta ineficiência e absoluta falta de competência do prefeito Rafael Greca de Macedo. Então fica aqui uma reflexão que num período em que todos os índices mostram que nós estamos no maior desemprego de toda a história, um desemprego que atinge recorde de 14 milhões de pessoas, um desemprego que chega, às vezes, a não só ser cruel, mas às vezes chega a alertar para a possibilidade de nós termos uma convulsão social, dada a tamanha da crise que nós vivemos. Mesmo assim, parece que o prefeito Rafael Greca de Macedo ignora tudo isso. Vive na Ilha da Fantasia. Parece que a Prefeitura de Curitiba passou a ser um espaço separado de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Pois ao invés de fazer um mecanismo onde pessoas desempregadas possam, a exemplo do que aconteceu na década de 90, ter uma tarifa especial para buscar empregos, ter uma tarifa especial para jovens estudantes, para que os seus pais e as suas famílias não tenham que arcar com um custo além daquele que já arcam com alimentação e com material escolar. Ao contrário de tudo isso, o prefeito, no seu afã voraz, sabe-se lá por quê, de engordar os cofres da prefeitura e das empresas de tarifa de transporte coletivo, aumentou a tarifa muito acima daquilo que poderia. Num período, volto a dizer, que é o período mais grave de desemprego que nós vivemos em toda a nossa história. E o resultado está aí. O resultado está aí. Uma diminuição de pessoas que usam o transporte coletivo, um aumento na crise social e um prefeito que está mais preocupado em retirar 600 milhões dos servidores públicos, aumentar a ITBI, colocar a taxa de coleta de lixo na taxa de água, o que é inconstitucional, sabe bem o prefeito, mas pouco preocupado que o sistema seja eficiente, eficaz e que tenha modicidade. Dane-se a população, aliás, a população que o elegeu. Fica a reflexão. Nem sempre aumentar tarifas pode ser a solução, principalmente num período de dificuldade como esse. Parece que o único que não aprendeu foi o prefeito Rafael Greca de Macedo, que não usa ônibus. Se usasse, saberia da bobagem que fez. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.